Paz do Senhor, irmãos. Bendito seja Deus que nos reuniu hoje aqui. Vamos rapidamente orar para darmos início à nossa exposição. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Senhor, a noite de ontem, a notícia do estado de saúde da Mauesa certamente nos deixou preocupados e continua a nos deixar preocupados, pelo que a nossa oração é, Deus, que naquele hospital em que ela esteja, intervenha, Senhor, com qualquer medicação que esteja sendo administrada. Nós pedimos e oramos, ó Deus, pela saúde desta vida, que por acaso nos tem alegrado bastante nesta comunidade local. E sim, tem alegrado e bastante aos pais. Senhor, neste momento também queremos pedir que nos ajude a sermos capazes de ouvir a Tua Palavra e pelo Teu Espírito, Senhor, permita que assim possamos, ó Deus, fazer o bom proveito daquilo que haveremos aqui, Deus, de ouvir. E tudo que pedimos é que o Senhor fale aos nossos corações, certamente aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que devemos ouvir, aquilo que realmente é a nossa carência, a nossa necessidade, para que, por meio do exercício da mesma palavra, que pelo Teu Espírito também clamamos que nos conceda, Senhor, força para assim procedermos, Deus, possamos assim crescer e cada vez mais, Senhor, amadurecermos na fé. Senhor, nós pedimos carecidamente, em nome do Seu Filho Jesus, e que o Senhor possa tomar-me apenas como um instrumento, um vaso em Suas mãos, para assim administrar esta semente, administrar, Senhor, este pão vivo, este pão da vida, que realmente nos dá vida no dia de hoje. Assim nós pedimos, Senhor, tanto aqueles que nos acompanham de forma virtual quanto presencial, a nossa atenção, Senhor, por favor, nos concentra aqui, apenas aqui, Deus, e livre-nos de distrações, livre-nos de pensamentos que nos levam, Senhor, a estarmos desatentos àquilo que realmente o Senhor fala aos nossos corações. Fale, e tão somente fale, Deus, e silencie todo o meu coração, toda a intenção que esteja nele, senão aquela que eu vi e atentar na Tua Palavra. Assim oramos e pedimos, por meio de Jesus, em Jesus. Amém. Amém. Então, bendito seja Deus, irmãos, e me alegro mais uma vez com a presença dos irmãos aqui. Então, irmãos, uma questão básica, não sei qual o proveito até aqui que os irmãos têm tido, se as sessões têm sido de fato ajudadores, têm realmente sido da forma como elas deveriam ser para facilitar o entendimento dos irmãos. Então, eu vi em termos básicos, rápidos, se efetivamente tem sido o quê? Produtivo aos irmãos. Bem rapidinho, irmãos. Pode, não tem problema. Graças a Deus, eu, assim, particularmente, gosto muito das exposições de livros, assim, sequenciais, que me permitem aprender muito, e essa particularmente tem sido muito bom, desde o primeiro dia, a possibilidade de ver de forma mais clara, de forma histórica, de forma intencional, aquilo que foi, desejo do autor, pelo menos aquilo que o Senhor lhe concedeu, de partilhar essa carta. E uma carta que não só abrangiu aquele povo local, mas que transcendeu, deu essa visão. Então não tinha realmente essa visão. Então, tendo essa visão, me permite olhar para outros livros com maior clareza e minha volta, ou seja, meu momento consigo voltar, e ter várias relações. Então, tem sido muito boa mesmo, bem proveitosa. Tem sido edificante também poder ser participante disso. Então, louvo a Deus. Amém. Essa intenção que mantém e
assim poder proporcionar esse crescimento, né, para nós. Amém. Seja louvado. Amém. Graças a Deus eu pude participar, acho que na primeira maneira completa. Nós já tive alguns constrangimentos, mas da experiência que eu tive, eu tenho estou a ter pelos estudos, tudo tem sido bom, sobretudo na questão de correlação de livros, enviar as fontes de livros para poder entender certos assuntos diários. Também poder ver uma certa exaustão da parte do irmão, né, em preparar o conteúdo para trazer de maneira esclarecedora. Também dá algum estímulo naquilo que poderia ser uma orientação, ter que preparar alguma coisa para os irmãos, não trazer de maneira muito superficial, mas queremos trazer e se preparar, ainda que não for para ser tão profundo, mas quando surgir uma questão, poder responder de maneira clara e concisa. Então, é mais ou menos o que eu ver. Amém. Não, as manas. É sobre ser uma palavra normal. Algum problema para ele, eleitor? Não. Estamos a estudar, não há problema. Amém. Então, seja louvado, então, meu irmão, meus irmãos. Paz para os irmãos que estão em online. Conseguem ouvir agora muito bem? Irmã Domingas, irmão William, amém. Deus seja louvado. Então, irmãos, louvamos em tudo ao Senhor, quer aqueles que estão tendo alguma complexidade. A minha oração, e creio que a oração de todos nós, é que o Senhor possa nos ajudar a ver com mais clareza, né? Então, esse é um processo, aqueles que com muita rapidez conseguem pegar, claro que o Senhor vai concedendo também conforme, né, aquilo que é a nossa capacidade, vai nos ajudando também a abrir o nosso horizonte, né, para nos darmos a esse trabalho, a esse estudo da sua palavra, que é a melhor forma de nos encaixarmos ao que realmente os autores, né, estão a transmitir para a igreja do Senhor pelo Espírito de Deus. Então, Deus seja louvado. Hoje vamos dar a nossa sequência no capítulo 5 e vamos terminar a segunda parte do capítulo 5. Né? A primeira parte nós tratamos do verso 1 até o verso 15 do capítulo 5 e falamos um pouco sobre os aspectos da liberdade, porque então aqueles que tomam a liberdade para então usá-la para libertinagem são advertidos, e aqueles que querem se justificar por meio da lei, como eles decaíram da graça, e nós demonstramos que estes que buscam se justificar por meio da lei certamente comprovam para nós que efetivamente não compreenderam o Evangelho, que efetivamente não foram, não fizeram parte daquilo que é o essencial do Evangelho para a salvação, né? Então, incorporar qualquer elemento no Evangelho para nós sermos salvos, isso é anular, né, o Evangelho que nós conhecemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em outras palavras, de graça decaístes ou os desligastes de Cristo, traduz-se nisso. E nós vimos um pouco também sobre, né, a questão de que tudo isso, o apóstolo Paulo vê que se realmente ele combate a esses falsos, que a circuncisão não tem qualquer força alguma para a salvação, se ele pregasse novamente isso, seria aqui um meio contraditório, né? Ou estaria a anular o escândalo da cruz, porque não faria sentido ele estar a ser perseguido, né, por conta da cruz de Cristo, por conta do anúncio de Cristo Jesus, se de fato aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou
transmitiu, que é o Evangelho. Desde o Antigo Testamento conseguimos ver a visão de Paulo de forma mais nítida, né? Como ele faz essa correlação. Então isso seria que ele anular o escândalo da cruz, que de fato para os judeus se tornou mesmo escândalo, né? E para os gregos uma loucura, né? Porque não pode se compreender um Deus morrer daquele jeito como criminoso, segundo os gregos. Então isso seria anular e retirar tudo isso. Então aqui é mais uma vez uma exortação expressa, direta aos irmãos, sobre uma avaliação mais nítida desses aspectos que não fazem sentido no olhar do apóstolo Paulo. Que tais pessoas que estavam assim lhes incitar a essa mesma rebeldia, o desejo até do apóstolo por conta do coração, do coração do pastor que ele tem, que fosse então e a última consequência daquilo que eles estavam a exigir, que é a circuncisão, né? No caso, a mutilarem-se. Então mostramos que também o amor é um aspecto essencial quando nós vamos considerar essa questão da liberdade, porque o amor de fato cobre multidão de pecados e através, né, desse amor que realmente a nossa unidade se dá, né? Ou seja, nós somos chamados a amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E esse amor é um amor proveniente de Deus. E esse amor que é fornecido através do Espírito não seria então causado pela lei, pela observação da lei, mas o próprio Espírito faz questão de conceder àqueles que por adoção se tornaram filhos de Deus, né? Filhos adultos de Deus, de acordo com o tempo em que fora determinado que Cristo Jesus se manifestasse, e assim se tornaram aptos diante de Deus, porque é o Espírito quem nos concede essa graça de amarmos os outros, né? Não é força da lei, porque pela lei, como o apóstolo Paulo mostrou, que seria obrigado a pessoa a observar tudo. E sendo que a observação de tudo era uma coisa impossível, né, como o Tiago disse, então decorre que a promessa não, necessariamente não tem como, tinha que vir mesmo, né, da fé, né? Ou seja, através da crença em Cristo Jesus. E que nisso o Espírito de Deus participa, trazendo em nós agora amor para termos uns com os outros. Então foi assim que certamente nós encerramos o capítulo anterior. Esse amor iria permitir que não houvesse divisões, não houvesse, né, rixas, não se mordessem, não pudessem se chocar uns com os outros. Então o amor, o vínculo da perfeição, que é o elo entre os irmãos. Para o dia de hoje nós vamos prosseguir com versículos que são efetivamente muito lidos e conhecidos pelos irmãos. Então aqui temos aquela classe ou aquela divisão das obras da carne e frutos do Espírito, né? Então a nossa intenção é tentarmos correr de forma minuciosa em cada aspecto aqui e ver qual é então o ensino que o apóstolo vai transmitir para nós sobre o que ele coloca aqui. Então vamos ler o texto rapidamente. Digo, porém, verso 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro
como já outrora os preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Até aqui, irmãos. No verso 16 até o verso 21, o apóstolo aqui está a estabelecer uma relação, né, que ele começa primeiro exortando aos irmãos a necessidade de andarem no Espírito, né? Porque necessariamente o apóstolo entende que o Espírito é esse, então, o selo, amém, da nossa redenção, da nossa salvação. E é precisamente no andar no Espírito que nós obedecemos, obedecemos a lei de Deus, em outras palavras, amém? Obedecemos à vontade do Senhor. Não seria então no andar nas obras da lei que seríamos capazes efetivamente a cumprir, né, a cumprir, né, a lei de Deus, ou seja, a termos o acesso à promessa de Deus. Sendo que o novo nascimento se dá, como sabemos, efetivamente no Espírito. Amém? Amém? Amém. Ou seja, nós nascemos no Espírito. Quando Cristo Jesus fala a Nicodemos, e acho que em João capítulo 3, fala a Nicodemos, se alguém não nascer das águas ou do Espírito, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos pergunta como é possível um mais velho comum, imaginemos como ele, né, tornar a entrar no ventre da mãe, né, e nascer de novo, né? Em verdade te digo, né, todo aquele que quer que nasce da carne, mas aquele que nasce no Espírito é do Espírito. Ou seja, estabelecendo aqui a clara evidência e diferença de que quem nasce da carne é mesmo meramente na carne. Quem nasce no Espírito é meramente no Espírito. Logo, a nossa filiação, o nosso novo nascimento se dá no Espírito. Amém? É no Espírito em que nós somos transformados, somos lavados, somos regenerados. Amém? Amém. Então, Deus seja louvado, porque, como o próprio apóstolo Paulo diz, que o nosso Espírito, com o Espírito de Deus, juntos testificamos, né, que somos filhos de Deus, né? E clamamos Abba Pai, né? Como no capítulo 4, ele nos mostrou certamente essa mesma verdade, que realmente nós nos tornamos, como em Romanos 8 também fala também disso. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está a exortar os irmãos que não deveriam então andar, andar na carne, porque o andar na carne pressupõe então essa toda ação e manifestação que os falsos mestres estavam até no meio dessas igrejas. Amém? Ou seja, se fossem guiados pelo Espírito, não teriam tal procedimento, né, de querer invadir a privacidade dos irmãos. Então tudo estaria mais claro. Mas aqui a ênfase efetivamente é certamente na manifestação da vontade da própria carne. Amém? Então o andar em Espírito, né, contrapõe a manifestação da nossa vontade carnal. Ou seja, quando nós andamos em Espírito, quando nós andamos em Deus, quando andamos em sujeição ao senhorio de Cristo, logo nós nos abdicamos de toda a vontade que a nossa carne, né, procura manifestar. E é nesse quesito que ele diz que a carne aqui compreendendo então a natureza caída, amém? A natureza caída, corrompida. Porque o apóstolo Paulo fala também disso. Vamos abrir em Romanos capítulo 8.
para fazermos uma correlação rápida. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, ele diz assim, verso 3. Vamos começar mesmo do verso 8, amém? Até o verso 3. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, amém, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, amém, a lei cumprida na carne, amém, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne pensam das coisas da carne, ou imaginam, né? A palavra cogitam. Imaginam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Amém? Irmãos, até aqui. Então, nós conseguimos compreender um pouco aqui a relação do apóstolo Paulo quando fala um pouco sobre essa questão de andar no Espírito, né? Ou seja, ele compreende que a inclinação na nossa carne, a carne aqui, como eu disse, né? Aquela natureza corrompida, okay? Decaída, que está meramente sujeita ao mal, né? Ao mal, que está inclinado tendenciosamente, ou seja, tem a inclinação para o que é mal. Amém? Essa carne não tem a habilidade por si mesma de cumprir a lei de Deus. Por essa razão, quando alguém quer se justificar por meio da observação da lei, ok? Não pode chegar-se à salvação. É impossível chegar à vida, porque a sua carne inclina-se para o mal. E necessariamente ele só irá fazer refletir aquilo que a lei diz. Por isso é que quando nós vimos sobre o propósito da lei, né, que era para manifestar as transgressões, nós fizemos uma relação de Romanos 3, né, de Romanos capítulo 3, verso 20, quando diz que a lei, né, pela lei vem o pleno conhecimento, né, do pecado. Ou seja, Paulo diz assim, eu não saberia o que é pecado se não fosse pela lei. Amém. Se a lei não dissesse não matarás, então eu não saberia o que é não matar. Ok? Então, tendencialmente, a nossa carne, ou essa lei observada na carne, ok? Ela se mostra enferma, em outras palavras, o que Paulo está a dizer. Se mostra doente, porque não é capaz por si mesmo, porque a própria carne está corrompida. Então, nenhum homem por si mesmo pode chegar-se a ser justificado, ok? Diante de Deus, por meio da observação da lei de Deus, porque a sua inclinação é má. Amém? Então, por isso é que a forte exortação aqui do apóstolo Paulo de andar em Espírito mostra-se necessariamente porque é através do Espírito, ok, que nós somos capazes de observar a lei de Deus. Ok? Você que está a lei da vida. Amém? Por isso é que nós dissemos que é importante, após sermos justificados em Deus por meio da fé em Cristo, estabelecermos a lei de Deus. A lei não é má, ok? Antes ela é boa.
Amém? A lei é boa. No entanto, nós só teremos a habilidade, a capacidade de observar essa mesma lei pelo Espírito de Deus. E não tem como pela nossa inclinação carnal. Ok? Então, só o próprio Deus nos dá essa capacidade para nós, então, obedecermos, né, através do Espírito, a sua lei. Ok? Então, começamos aqui a fazer uma ligação, e vamos, quando falarmos sobre o aspecto do amor, vamos perceber que realmente até o próprio amor que nós demonstramos uns para com os outros é Deus quem dá. Amém? E isso mediante quê? Mediante o Espírito. Amém? Mediante o Espírito. Então o apóstolo Paulo está dizendo claramente que não tem como nós, por meio da nossa inclinação da carne, estarmos sujeitos nem à lei de Deus, ou guardarmos a lei de Deus, porque somos incapazes, por conta dos nossos desejos que são efetivamente caídos. Né? Por isso é que Paulo está a dizer: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então a carne é tendencialmente para o mal. Amém? Então aqui nós estabelecemos aquela doutrina que falamos da queda, né? A queda do homem. E de forma estruturada dizem a depravação do homem, né? Agora, a discussão se é total ou parcial não vem em questão, mas sabemos que o homem, desde o momento em que pecou, ok? Ele decaiu. Amém? Decaiu, se tornou corrompido. Então é necessariamente o Espírito de Deus para lhe dar a capacidade de poder, então, obedecer à lei de Deus. Então, o andar em Espírito significa estar sujeito, né, à vontade do Espírito. Ser guiado pelo Espírito. Como o nosso Senhor Jesus disse, né? O vento sopra para onde quer, né? E vocês ouvem o seu ruído e não sabem para onde vai, né? São então aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, desse modo, irmãos, o apóstolo está a mostrar que não tem qualquer relação entre a carne e o Espírito, porque estão em oposição constante. A carne deseja uma coisa, o Espírito outra. Então, tudo o que a carne quer é efetivamente que você faça o que não é a vontade do Espírito. Faça aquilo que não é a vontade do Espírito. E o Espírito faça aquilo que realmente é sua vontade. Amém? Então, ambos se opõem. Então, nós temos que, através da nossa natureza agora em Cristo Jesus, temos que andar no Espírito. E o próprio Paulo reconheceu a fragilidade do seu próprio corpo. Amém? Em Romanos capítulo 7, quando, por exemplo, no verso 16, ele diz que, ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa, né? Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Amém? Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que quer guerrear contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Né? Amém? Ou seja, ele está a falar que ele por si não consegue fazer absolutamente nada, né? Se não ser por meio da orientação do Espírito de Deus. Amém? Então Paulo se viu nesse grande dilema
E aqui não é que o apóstolo Paulo estava em pecado, né, quando fala disso, mas ele está a retratar de uma realidade vivida, né, como homem, que nós somos, certamente, quando não somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? É o que o apóstolo aqui está a esclarecer em outras palavras. E ele prossegue. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Amém? Não estáis sobre a lei. E claro, nós efetivamente não somos daqueles que andamos na carne. Não somos aqueles que andamos na carne, mas somos aqueles que andamos em espírito. O mesmo ele diz em Romanos, capítulo 8, verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Porque não recebeste o espírito da escravidão para viveres outra vez com medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então, mesmo que ele falou, por exemplo, isso nós conseguimos validar quando nós estudamos o capítulo 4. Nos primeiros versos, ele também retrata dessa realidade, sobre como nós nos tornamos, então, filhos adotivos e herdeiros com Cristo Jesus. Então, irmãos, o que nosso apóstolo está a fazer nada mais, nada menos, é deixar claro aos irmãos que queriam se justificar por meio da lei que é impossível, por meio da lei, chegarem à justificação. É impossível, porque a sua carne inclina-se para o mal. E eles são incapazes de observar a lei por si mesmos. Amém? Que é somente pelo Espírito que eles vão neutralizar, vão mortificar, ok? Essas vontades da carne. Claro, nós sabemos disso através de Colossenses, né? Paulo fala aos Colossos que deviam fazer o quê? Deveriam mortificar a sua carne das paixões, né, deste mundo. Amém? Deveriam mortificar a sua carne para que a ação do Espírito se faça efetivamente presente. É através de esmurrar a nossa carne que nascemos efetivamente no desejo de servir e agradar ao Senhor. A presença da vontade da carne efetivamente, né, nos leva ao mal. Então, irmãos, o apóstolo está a deixar claro que precisamos ser guiados pelo Espírito, porque nós não estamos sob a lei. E ele expressamente aqui apresenta aquelas que são as obras conhecidas, né, da carne. Por exemplo, temos aqui a prostituição, impureza e lascívia, né, que são praticamente os pecados sensuais, né, como se diz, sensuais, voltados à sexualidade, né, sexualidade, né, sexualidade se fala mesmo? Sexual? Ok, pecados sexuais, vamos dizer assim, né? Porque a prostituição, a impureza, né? Essa impureza tem uma correlação aqui com impureza moral, né? A impureza moral. E claro que aqui a prostituição, que é a porneia, né, compreende efetivamente de várias maneiras, né? No adultério e a fornicação, né? No adultério é unir-se com uma mulher que não é sua. Ou seja, tendo a sua própria esposa, você une-se com a outra. Isso é adultério. E também praticar de outro modo, através da nossa própria cogitação, né? Ou nossa imaginação. Como nosso Senhor Jesus Cristo disse, que se fixar os seus olhos no corpo de uma mulher e com intenção, né, no seu coração já suficiente para cometer o adultério. Então, temos também o aspecto aqui, nesta prostituição, que se compreende na fornicação, que é a relação entre os solteiros, né? Sem qualquer compromisso, né? Ainda que haja compromisso. Amém? Ainda que haja compromisso, mas esse compromisso tem que se traduzir já reconhecido, ok? Perante a todos. E mediante os critérios que são necessários para assim serem considerados como casados. Amém? Como casados. Impurezas, como disse, aquilo que realmente, né, é contrário à moralidade, e penso que
tanto o judeu quanto o grego está familiarizado com esses termos, né? Está familiarizado com esses termos e claramente compreendem, porque a prostituição era evidente na sociedade grega, muito em função, ok? Às vezes existiam até, como disse da outra vez, que existia, por exemplo, na Frígia, um templo dedicado, okay, a Cibele, uma espécie de um deus que cultuava-se, né, através da prostituição. E temos aí a Diana, né, Afrodite e outras deuses, né, que são voltadas ao culto sexual. Né? Ao culto sexual. E o apóstolo Paulo claramente escreve em Romanos, os irmãos podem perceber no capítulo 1, que ele deixa claro que isso era predominante na sociedade romana, a prostituição. Então, a lascívia, que é então esse desejo desenfreado, né, para com um sexo para com o sexo oposto, né? Esse desejo desenfreado, não controlado, então, que não é lícito nos cômitos, nos limites estabelecidos pela palavra, né? Pela palavra. Então, tudo isso traduz aos desejos sexuais ou inclinações à impureza sexual. A idolatria, feitiçarias, que normalmente são pecados supersticiosos, né? Superstição é, voltado a uma divindade, né? Divinizar alguma coisa, né? Tornar uma coisa misteriosa, né? Ou seja, em outras palavras, né, são pecados voltados a determinadas divindades. Oh Deus, né? Quando nós idolatramos alguma coisa, é porque efetivamente nós estamos a nos voltar a essa coisa como sendo única, exclusiva e ditador da nossa maneira de viver. Em outras palavras, idolatria, os fariseus conhecem muito bem isso, e os gregos estão muito bem também familiarizados com isso, que a idolatria era uma prática muito predominante nessa sociedade grega. Idolatravam outros deuses, e os judeus também estavam efetivamente bem instruídos quanto a isso. Tanto é que existem vários textos do Antigo Testamento em que Israel era posto numa condição, quando se insurgia contra Deus, de prostituição, né? De idolatria. Né? Há outro texto. Então, a idolatria tem esse lado, e aqui, feitiçaria, o termo original é fármacos. Né? Usado mesmo para farmácia. Isso é de medicamento, né? E a ideia é que na época dos apóstolos, segundo os historiadores, e tanto a conotação que se dá à própria palavra é que existia o uso de medicamentos, de ervas, né? Ervas, né? Que se fala. Ervas, plantas, para efeitos, né? De magia, e aqui feitiçaria está se traduzir nisso, né? Então, poderes, né, sobre alguma coisa criada. Então, tentavam usar as plantas para criar um efeito na vida de alguém que tornasse essa pessoa cativa a essas outras pessoas. Então temos aqui os mágicos, os magos, né? Todos esses são práticas de feitiçarias, em outras palavras. Nós sabemos claramente, através de Deuteronômio, capítulo 18, aquela listagem toda que o próprio Deus fez questão de proibir aos judeus, né? Aos israelitas, que não pudessem consultar essas mesmas pessoas. Amém? Então, tanto o grego quanto os judeus estão familiarizados com essas expressões, que são pecados voltados certamente à idolatria ou a divinizar alguma coisa, né?
porque uma operação feita de um feiticeiro o torna como elemento central na vida dessas pessoas. Então ficam cativas a essas práticas. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Alguns têm colocado como pecados sociais. Amém? Alguns comentadores como é que é? Reúnem todos esses pecados como pecados sociais. Em outras palavras, são pecados cometidos uns para com os outros, né? Ou seja, a inimizade traduz-se então em ter um sentimento de ódio contra, né, o seu próximo, né? Contra o seu próximo, que realmente é reprovável. As porfias, então, que são, né, quase que assemelhados também a ciúmes, né? As porfias, ciúmes, que é aquele sentimento de inveja, né? Contra o teu próximo, por alguma coisa que tem, que, né, está tendo, e por fim. Então as porfias e ciúmes poderiam se traduzir isso. Iras, claro, que é aquele sentimento de raiva, de fúria contra o seu próximo. As dissensões aqui também são as discórdias, né, entre duas pessoas em algum aspecto que não se entendem. As dissensões, que é aquela separação. Dissensões e facções são praticamente termos intercambiáveis. Facções é mais usado para questões de divisão partidária. Ok? Mas dissensões é separações que decorrem de qualquer relação. Então são termos intercambiáveis que traduzem praticamente as mesmas coisas. As invejas, né, bebedices, inveja já é bem claro, né? Invejar a coisa que é do outro, querer alguma coisa que é do outro, né? E se colocar numa condição em que, pronto, você quer ser o centro de tudo, né? O centro de toda a atenção, os outros não podem. Então você se vê volta e meia em querer que aquilo que os outros tenham, você tenha, e esteja numa condição sempre de superioridade em relação às outras pessoas. Ok? Então, quando alguém começa a invejar uma outra pessoa, normalmente esse sentimento que reina em seu coração. É só ele que tem isso, é só ele que tem isso. Ok? Em outras palavras, está de traduzir o quê? Que ele quer estar acima, né, sempre dos outros. Então, a inveja é isso. E são pecados voltados à nossa natureza caída. Bebedices, glutonarias, né, são pecados conhecidos, voltados, alguns colocam, são pecados voltados a nós mesmos, né? Os cometemos, e certamente os cometemos contra nós mesmos, né? Ou seja, aqui engloba a questão, envolve a questão do nosso próprio corpo. Não é que na prostituição não vais fazer o uso do corpo, né? Mas aqui é mais um aspecto visível, ok? Um aspecto visível, a prostituição o é também, okay? Mas bebedice é um estado em que a pessoa está de embriaguez, ou alguém alcoólatra, né? Dado a pedir. O glutão é aquele que sempre está a ultrapassar limites, né? Pode não envolver o aspecto de quê? De comida, mas como mais é um termo muito mais abrangente. Você que está sempre a extrapolar de limites, está sempre a passar de limites. Então estas glutonarias, compreende-se isso. Então Paulo está a dizer, pecados como estes e outros mais, são clara evidência de nós não fazermos parte do reino de Deus. Ou seja, Paulo deixava bem claro a essas igrejas que quem praticam essas mesmas coisas, esses mesmos pecados, são pessoas que não estão habilitados para o reino de Deus. E aqui entenda que o aoristo, que é o tempo verbal, né? O tempo, né? Normalmente o termo usado para descrever o tempo, né? Enquanto ação, né? Enquanto ação, não como tempo cronológico, né? Mas enquanto ação, pode também significar isso, mas é mais a ação, né? O tempo dentro da ação. É de
fazendo isso. Ok? Quando Paulo fala que não herdarão os que praticam essas coisas, não é que uma vez se achaste na inveja, né? Invejando o outro, então certamente você já está desqualificado para o reino de Deus. Okay? O que ele está a dizer é que são pessoas que têm práticas, okay, nisso. Pessoas que se dão a isso. Okay? Pessoas que deliberadamente vivem nessas práticas. Então, Paulo está claramente a dizer que não tem parte. Não tem parte. Ok? Não tem parte com o reino de Deus. Então, os irmãos precisavam ficar claros que estas coisas e outras mais, a lei as condenava. Ok? Imagine que você cai, por exemplo, num aspecto aqui, em outros você não cai. Ok? Você é culpado. Não tem volta. Você é culpada. Não tem volta. Não tem escape. Então você é transgressor diante de Deus. Amém? E não és merecedor do reino de Deus. Então é precisamente o Espírito de Deus, é precisamente o novo nascimento, é precisamente o abraçar a fé em Cristo Jesus, que é por meio do qual a promessa foi estabelecida, né, da nossa justificação, que nós certamente seremos habilitados à presença de Deus, a esse mesmo reino. É só mediante isso. Agora, os falsos mestres que estavam a tentar iludir os irmãos, incitá-los a essa rebeldia, precisavam entender e olhar para esses elementos, esses aspectos. E essas coisas estavam a acontecer no meio dos irmãos. Amém? Tanto é que no verso 26 ele está a falar isso. Não vos deixei possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Por isso é que ele está a os exortar que andassem efetivamente no Espírito, né, como o Senhor sempre nos ensinou, né? Porque realmente se nós dizemos que somos de Cristo, somos, né, filhos de Deus, devemos andar como Cristo andou. É isso que João pelo menos fala, ensina. Que se dizemos que, né, somos dele, né, que estamos nele, devemos andar como ele andou. Então é precisamente andar em espírito, compreende isso. E para Paulo deixar ainda mais claro sobre esse andar em espírito, não isola apenas uma lista daquilo que são as obras da carne. O objetivo dele é mostrar o que são os desejos da carne, né? São os prazeres da carne, ok? São os prazeres da carne. E em oposição a isso, o que realmente reflete uma ação, ok? Uma condução do Espírito. Que ele fala então dos frutos do Espírito. Aqui já vimos falar várias vezes que não devem ser confundidos com os dons do Espírito. Amém? Os dons do Espírito. Então, temos que perceber que os frutos do Espírito são, então, caráteres, ok? Ou seja, são características de um verdadeiro, né, salvo, de um verdadeiro cristão, amém? Aquele que diz ser salvo tem que refletir isso em sua vida. Então, frutos é aquilo que realmente uma árvore gera, pela consequência de ela ser aquela árvore, ok? Então eu não diria a consequência de ser aquela árvore, por ser aquela árvore, ok? A consequência poderia se dar o caso, uma coisa que ocorreu, né, ocasionalmente. Mas se ela é uma mangueira, obviamente que tem que gerar mangas. Amém? Tem que dar fruto. Agora, se é bom ou mau, e isso é a questão que estabelece a palavra. Esse fruto tem que ser bom. Amém? Por isso que não podes gerar de maneira nenhuma, ok? Um fruto para o mal. Porque isso seria uma evidência clara de você estar a andar na carne. Amém? Então a carne é essa árvore que tem também seus frutos. Amém?
que tem seus frutos. Por isso é que Tiago, quando fala, por exemplo, sobre manancial, né? Que uma fonte não pode jorrar, né? A água doce e salgada, é necessariamente nesses aspectos. Não tem como você dizer ser de Cristo, ok? Mas andas na carne. Os frutos da carne são evidentes. Isso tudo que nós falamos. Então é uma prova evidente de que você não é parte de Deus. Então o que é que ele está ensinando então como fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? São 9, por assim dizer, que ele estabelece. O amor, a alegria, a paz. Né? O amor, nós sabemos que Deus confia-nos esse mesmo amor. E a alegria é tanto a paz, né? A paz que excede todo o nosso entendimento, né? Que procede de quem? Só de Deus. O nosso Deus é um Deus de quê? De paz. Amém? Então, nós temos que ser aqueles que Cristo Jesus disse, os pacificadores. Amém? Nós não somos aqueles que promovemos conflito ou dissensões, divisões no meio dos irmãos. Nós somos aqueles que promovemos paz, harmonia e um espírito alegre. Amém? Paulo disse, regozijai-vos no Senhor e sempre, e repito, regozijai-vos. Amém? Ou seja, em tudo que nós operarmos tem que existir a alegria. Por isso é que Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então, só no simples fato de nós ofertarmos algum bem que nós temos que o fazer com alegria. Porque é um fruto do quê? Do Espírito. O amor, para não dizer aquilo que resume praticamente né, o decálogo, os 10 mandamentos. Amém? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas primariamente amar a Deus acima de tudo. Então o amor tinha que precisamente estar presente na vida dos irmãos. Os irmãos tinham que realmente refletir que através do amor, como disse no princípio, todo conflito se bane. Ok? E é prova, mais uma vez, é prova de que somos de Deus. De que somos nascidos de Deus. Para ver quem é nascido de Deus, ama o seu inimigo. Amém? Porque Cristo disse, amai aqueles que vos perseguem, vos fazem mal. Amém? Temos que amar. Porque é através do amor, ok? Que todo medo se lança. Amém? Lança-se fora. Por isso é que Paulo disse que nós não nos concederam o Espírito para novamente nos atemorizarmos, termos medo. Ok? Nós somos filhos de Deus e como parte de sermos filhos de Deus, temos que sim, amar uns aos outros. E acima desse amor social é o amor para com Deus. Amém? A longanimidade aqui, então, se traduz naquela paciência né, contínua. Ok? Naquela paciência contínua. Os irmãos tinham que ser pacientes uns com os outros. Amém? E a paciência é uma virtude. O que é que o apóstolo Pedro disse? Acrescentar. Nós cantamos, né? Acrescentai a vossa fé, a virtude, a ciência. E a ciência. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, né? Verso 5. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Né? Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Né? Porque estas coisas, né, a perseverança, no caso,
efetivamente essa correlação, né? Ser paciente continuamente, né? Tem efetivamente essa correlação. Então, irmãos, o que nós precisamos é sermos pacientes em todo o tempo com os nossos irmãos, ok? Não importa o tamanho do problema, não importa qual seja a ofensa que ele tenha causado, nós temos que nos portar nos moldes que a Bíblia nos chamou a seguir, ok? Temos que ser pacientes com os nossos irmãos. Por isso é que nós olhamos para a forma como vamos repreender um irmão sobre uma atitude, uma prática que ela está se achando ou ele está se achando, é efetivamente para ganharmos esse mesmo irmão. O que esses falsos mestres não estavam a ser, e provavelmente alguns irmãos, é que eles não estavam a ser pacientes para com os outros. E não precisavam correr, né, em algumas coisas para que chegassem a um consenso devido. O que estavam a fazer é criar divisões. Ok? E houve aqueles que então podiam seguir, né, a lei para por meio dela se salvar, e houve aqueles que permaneciam nas instruções do apóstolo Paulo. Então a igreja estava ficando dividida. Ou seja, essas igrejas tinham um ambiente de divisão, é assim que posso dizer, né? Divisão. Então está-se a dizer que não, esse espírito de divisão precisa desaparecer, ok? Tá bom, vamos tratar as coisas como devem ser tratadas, ok? Então, para os romanos, ele, por exemplo, está a dizer, tá bom, o fraco, vamos ter ainda mais paciência com ele, ok? Ele só gosta mais de comer ervas, né? É só ervilha no supermercado, né? É só mesmo milho. Quando lhe falam, olha, está aqui uma carne de porco, não, isso aqui, irmão, não me coloca isso na mesa, isso é pecado, irmão. Então, o irmão não tem efetivamente essa capacidade. O que nós precisamos fazer é correr um pouco mais com ele, ok? Então a virtude ou essa paciência se traduz nisso. Naquelas questões, por mais problemáticas que sejam, precisamos ser pacientes. Algum irmão errou contra nós, vamos obedecer mesmo o processo, ok? Vai lá, lhe repreende. Não ouviu, chama um outro, ok? Vai, repreende. E o horizonte temporal não está aí, Cristo não está definindo, ok? Cristo está definindo o ciclo que você possa tomar para ganhar o seu irmão. Então o objetivo é nos ganharmos e estarmos unidos. Ninguém pode tomar isso por si mesmo. Vamos já terminar. A benignidade, então, seria então esse bem que é feito, que devemos fazer aos outros. Sermos benignos é a orientação do Senhor e fruto efetivamente do Espírito, que caracteriza-nos. Essa bondade, essa caridade, esse amor, né? Outras palavras, praticamente tem alguma extensão com isso. Sermos fiéis, e a fidelidade precisa reinar no nosso meio, né? Entendermos que é nosso irmão, ok? Às vezes essa cumplicidade bíblica, ok? Deixa-me colocar nesse termo. Cumplicidade bíblica se compreende na fidelidade genuína. Ou seja, quando nós somos fiéis uns para com os outros, qual será a nossa reação quando ouvirmos que não, olha, o irmão cicrano, ouvimos que ele fez A, B e C. Não, aquele irmão mesmo não era salvo. Não, aquele irmão mesmo já estava a ver tendências dele, era mesmo alguém que pronto, queria mesmo que se desviar, não estava mesmo bem. Calma. Então todo esse ar que respiramos contra os nossos irmãos não é do Espírito, não é saudável. A fidelidade, quando falo dessa cumplicidade, tá bom, até que eu ouvir o irmão, até que eu correr com o irmão nessas questões, nada até o momento eu vou validar. Ok? Ouvi, tá bem, meu irmão. Ok? É isso afinal que se diz contra o nosso irmão, tá bom. Vou chamar o irmão.
ok? Tratar com ele com sabedoria. E prosseguindo nisso, a mansidão, brandura. Amém? Brandura, trato com ele. Não, olha, eu ouvi coisas assim a teu respeito. Queria nem poder provar junto do irmão se esses fatos todos dizem respeito ao irmão, se efetivamente o irmão terá se achado nisso. Isso parece tão belo e na prática, irmão, não acontece isso aqui bem rápido. Mas é que nós temos que andar assim. Temos que andar assim. É essa a exortação que o apóstolo Paulo está a deixar aos Gálatas. É dessa maneira que deveriam se proceder, se processar. E não querendo se devorar. Não se metendo em rixas, em invejas, divisões, ciúme. Não. Se você tem guardado mágoa contra o seu irmão, precisa lançar isso para fora. Aqui a única coisa que nos une, estabeleceu essa nossa unidade, é Cristo Jesus. E é Ele que deve ser glorificado. E como deve ser glorificado Cristo? Através da observância disso, que Ele nos orienta através dos seus apóstolos. E isso compreende, irmãos. Veja que a correlação que a fidelidade e mansidão tem, né? Você fiel vai ser brando ao tratar com ele, ok? E automaticamente ao ser brando, você está a ter o domínio próprio, ok? Está a ter a capacidade de gerir a informação que você ouviu. Porque quem não tem domínio próprio, como é que é o estilo de vida dele? Em qualquer informação que ouviu, tá a divulgar, tá a espalhar, sem confrontar, sem julgar melhor. Há uma informação que eu vi, olha, o irmão fulano caiu naquele pecado. E até o irmão fulano cai nesse pecado. Não pode. Começa depois já a transmitir noutra irmã, noutro irmão. Olha, aquele irmão, eu até estava a desconfiar. Ele mesmo caiu nesse pecado. Também aquelas saídas dele, do jeito que ele também se vestia, né? E ele também estava me Calma. Isso é criar divisão. É criar uma imagem muito falsa do irmão. Quando na verdade você não o apurou, não julgou, não sentou, não ouviu ao irmão. Ok? Então quando você recebe uma informação quase nessa magnitude, tenha esse domínio, essa capacidade de gerir. É isso que os irmãos que precisavam ter. Eles precisavam gerir, dominar. E vejam que essas coisas não há lei, né? Ou seja, não há tipo fazê-las por obrigação, né? Por imposição, tipo alguém está atrás de ti com uma vara, né? Se não faz, bate, tá, né? Esse cenário assim, não. Mas são efetivamente caráteres, ok? O que é nos próprio, o que é próprio, né, de um cristão. Eu não terei algum esforço de fazer alguma coisa que realmente me é próprio, me é característico, ok? Pero você lida muito bem com o público. Para ti não há problema nisso, ok? Quando vais para lidar com o público, vai falar abertamente. Mas quem não tem essa capacidade, o que é que vai acontecer? Vai lá com tremuras, ok? Porque não lhe é próprio, ok? Então, esses frutos do Espírito são características próprias nossas, ok? E precisam ser manifestas para o progresso da igreja e sustentabilidade dos santos, né, na fé. 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ok? Então, o trabalho é que na cruz precisa morrer toda a nossa vontade. A nossa vontade precisa estar sepultada lá. E é isso que eles precisavam fazer. Todas as suas divisões, todas as suas descrenças, descrédito, precisavam morrer lá na cruz que eles sepultaram. Porque quem anda no Espírito, ok? Não anda na carne. Amém? Não puxa o histórico passado.
não traz o passado para o presente, não vive o passado. Ele sepultou, ele cavou um buraco e enterrou tudo aquilo. Então, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, irmãos, de forma a fecharmos essa sessão, se nós vivemos no Espírito, a consequência imediata, a condição imediata é que devemos andar também no Espírito. E o andar no Espírito, Paulo aos Colossenses disse que agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra, né? Isso que Paulo escreveu aos Colossenses. Andar de modo digno diante de Deus, né? Agradando-lhe e frutificando em toda boa obra. E é expressamente essas mesmas obras as quais Deus de antemão criou para que nós andássemos nelas, ok? Por sermos já salvos mediante a fé. Então, irmãos, aqui os irmãos tinham que ter em atenção todos esses elementos, todas essas características de alguém que anda na carne e alguém que anda no Espírito, que é nascido no Espírito. Amém? Tudo tinha que ter claro, tinha que estar claro para a mente deles, para perceberem que não adianta quereres se esforçar e vires trazer um discurso de que a lei de Moisés precisa ser observado, ninguém vai, se não se circuncidar, vai poder ser salvo. Isso não é evangelho, isso não é o que as Escrituras ensinam. O que as Escrituras ensinam é que, gerados agora pela semente incorruptível, devemos andar de acordo com a nossa natureza. Em amor, em alegria, em paz, em paciência contínua, em benignidade, em persistirmos fazer o bem. Amém? Tiago nos colocou numa condição bem difícil, mas podes ficar descansado que o Espírito de Deus te ajuda nisso, né? Eu dizer que aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado. Amém? Para te mostrar que a benignidade é sim um dever que temos. É uma particularidade nossa. Então, irmãos, penso que mediante a nossa exposição conseguimos ir percebendo que as lições a tirarmos aqui são vastas. Começando, de forma resumida ande no Espírito, para não satisfazer o desejo da sua carne. Amém? O que compreende isso é manifestar os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, ou fidelidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Não, irmão Newton, essa lista é única. Não, irmão. Amém? Essa lista não é única, mas é uma lista, ok? Que complementa praticamente qualquer outra coisa. Amém? É complementar, porque esse amor, né, pelos outros é fraterno. Pedro colocou o amor fraternal, ou a fraternidade, que é o amor entre os irmãos. Compreende-se nisso? Né? Aqui o amor também para com Deus, compreende-se nisso? Então aqui o amor aplicado é o ágape, né? O amor que Deus dá, ok? Para amarmos os nossos irmãos, para amarmos os nossos inimigos, para amarmos a quem tem nos ofendido, para amarmos inclusive a Ele mesmo. E só o Espírito dá isso. E tudo isso que falamos, só o Espírito nos ajuda em tudo. Então, irmãos, de forma básica e
conclusiva é isso que precisamos então fazer.